paz do Senhor, irmã Ângela, a graça e a paz, irmãos. Eu me chamo Marina e moro no Maranhão. Esses dias eu estava andando pela rua e vi algumas crianças ali perambulando, crianças abandonadas mesmo, que passam mais tempo na rua do que em casa. E me lembrei da minha infância. Pensei em contar um pouco da minha vida para vocês e contar como Deus salvou a mim e a minha família, glórias a Ele. Claro que eu não me lembro de muita coisa, porque o que eu vou contar é algo que aconteceu quando eu era ainda muito pequena, mas eu posso contar o pouco que eu lembro, pelo menos aquilo que eu entendia na minha mente de criança. E é pouco, mas é para a glória de Deus. Eu sou filha de mãe solteira. Nunca conheci meu pai biológico, mas Deus me deu um pai. Quando eu era pequena, passava por muitas coisas ruins, por causa da nossa situação financeira e por causa da minha mãe. A minha mãe, ela bebia muito e tinha muitos relacionamentos. Eu e meus irmãos somos fruto de diversos relacionamentos da minha mãe, a ponto de ela nem saber quem era nosso pai. Mesmo tendo 3 filhos pequenos para cuidar, a minha mãe gostava de sair à noite, bebia muito, fumava muito e passava noites fora. Ficávamos sozinhos, eu e meus 2 irmãos. Era muito triste. O meu irmão maior, na época, com quase 10 anos, cuidava de nós. Quando minha mãe não estava em casa e não tínhamos o que jantar, por exemplo, o meu irmão às vezes saía pela vizinhança pedindo o que comer. E sempre trazia um pedaço de pão ou algo parecido, um biscoito, etc. Fosse o que fosse, nós dividíamos e não morríamos de fome. Isso me marcou tanto que hoje, antes de pôr qualquer coisa na boca, eu dou graças a Deus. Como já falei, minha mãe era nova ainda e namorava muito. E às vezes trazia os namorados para casa. Aí era na sorte. Se o namorado dela gostasse de nós, nós poderíamos ficar dentro de casa, enquanto ele estivesse lá. Se ele não gostasse de nós, tínhamos que ficar na rua, e isso acontecia muito. Acontecia da gente chegar da escola e a porta da casa estar trancada. Ficávamos sentados lá, no batente da porta, por 2 ou 3 horas até que o homem saísse e pudéssemos entrar. A nossa casa era um barraco, dividido em 3 pequenos cômodos, e a sala era o nosso quarto, onde ficava uma beliche que nos foi doada, uma rede e uma caixa com nossas poucas peças de roupa. Mas também, nossa mãe também tinha momentos de lucidez. Tínhamos momentos de alegria. Lembro de dias em que minha mãe estava bem. Ela fazia faxina. E quando ela fazia faxina, chegava no fim do dia com um saco, com leite, pão, bolo, e era uma festa. Ela nos beijava, dizia que ia comprar roupas, brinquedos, o mundo inteiro para nós. Colocava nós 3 dentro da rede e balançava com a gente, cantava, e ali nós adormecíamos, todos juntos e felizes. Aquele era o nosso instante de paraíso. Mas o fato que eu quero contar começa numa noite que marcou nossas vidas, porque a partir dali, Deus começou a trabalhar na nossa família. E nesse dia, minha mãe recebeu em casa um dos seus namorados.
Ele chegou já bêbado, trouxe chocolate para ela e alguns bombons para nós. Era pouco mais de 4 da tarde e logo ele pôs todos nós para fora e ficamos na calçada. Meu irmão ainda correu e pegou o bico e o paninho do meu irmãozinho menor, para ele não chorar. Ficamos ali por fora, horas. Depois fomos para a casa da vizinha. Brincamos um pouco com uma amiguinha que tínhamos lá. Depois perambulamos pela vizinhança, revirando os lixos, brincando com plásticos e restos de coisas que achávamos. Mas escureceu, ficou tarde, e nos sentamos no banco de uma praça que havia ali perto. Meu irmão mais velho deu o bico e o paninho do meu irmãozinho mais novo e o colocou no colo e ele cochilou. Fiquei com eles ali juntinho, sentados naquele banco de praça, olhando pessoas indo e vindo. Foi aí que uma daquelas pessoas que passava se aproximou de nós. Era um homem barbudo. Ele chegou devagar, sorrindo, e disse: "Oi." Nenhum de nós respondeu. Só olhávamos para ele. E ele começou a falar. Disse que era taxista, que tinha um carro, apontou para o carro a alguma distância dali, estacionado no fio de pedra, e perguntou o que nós estávamos fazendo ali, sozinhos, tão tarde. E onde estavam os nossos pais? Eu lembro que eu só chupava o meu dedo. Não tinha a menor vontade de conversar nem responder a ele, nem meu irmão. Mas aí ele perguntou: "Estão com fome? Querem jantar?" Nessa hora eu balancei a cabeça bem rápido, afirmativamente. Meu irmão também. Ele saiu e depois voltou, com salgados, iogurtes e bolo de chocolate. Nós estávamos famintos, comemos tudo e ficamos satisfeitos. Ele brincou um pouco conosco e meu irmão, desconfiado, disse que tínhamos que ir para casa, e fomos. Mas aquele homem disse que se precisássemos de ajuda era só procurá-lo, que ele sempre estaria lá. Ele era um homem bom e se tornou nosso amigo. Naquele dia, quando chegamos em casa, a porta estava aberta e não tinha ninguém em casa. Entramos, nos deitamos e dormimos. No outro dia, tudo se repetiu. O namorado da minha mãe chegou e nós fomos postos para fora. Fomos para a praça e de novo fomos alimentados por aquele homem. Mas quando voltamos para casa, a porta ainda estava fechada. Meu irmão então nos levou novamente para a praça, com meu irmão menor no colo. Aquele homem, ao nos ver voltando, não perguntou nada, mas ofereceu seu carro para meu irmão menor e eu dormirmos. Entramos no carro, deitamos no banco e dormimos. Houve um momento em que eu acordei e olhei pelo vidro do carro e vi meu irmão mais velho dormindo no banco da praça com a cabeça no colo daquele homem. E aquele homem passava a mão pela cabeça dele e olhava para os lados como se estivesse vigiando. Quando acordamos, já era dia, e aquele homem, que se chamava Paulo, perguntou se queríamos tomar café da manhã. E nos levou para um lugar onde havia muita gente, e nós fomos para uma sala com muitas crianças. Uma moça muito linda e cheirosa nos recebeu e nos beijou. Sentamos em cadeiras pequenas, com mesas pequenas. Uma sala onde havia uma estante grande, cheia de brinquedos coloridos, brinquedos de tecido, brinquedos de madeira. Eu lembro porque fiquei encantada. Tomamos leite, bolo, biscoitos e ainda ganhamos chocolates. Brincamos com alguns brinquedos, desenhamos, pintamos e também cantamos. Todas as crianças ali estavam felizes.
aprendemos uma música que nunca mais eu esqueci, porque sempre que eu ficava triste, eu cantava, porque ela me fazia ficar feliz. E era mais ou menos assim a letra. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, e eu já conheço. E ali eu estava feliz, meus irmãos estavam felizes. Eu penso que todo mundo ali era bom, como o nosso amigo Paulo, porque as crianças estavam tão bonitas, bem vestidas, penteadas, cheirosas, e nós estávamos sujos, descalços. Só que ninguém perguntou nada sobre isso. Só nos tratavam como todos ali e sorriam. Todo mundo sorria e comia e cantava e era muito bom. Aí houve um momento em que aquela moça abaixou a cabeça, falou umas palavras, todas as crianças baixaram as cabeças também e todos se despediram e ela beijou todos. Os pais apareciam na porta e levavam as crianças. Quando só sobrou nós, apareceu o Paulo para nos levar para casa. Ele pegou meu irmãozinho menor no braço, pegou na minha mão e nos levou para nossa casa. Chegando lá, minha mãe começou a brigar. Quando viu o Paulo nos trazendo, disse que ia chamar a polícia para ele e tudo mais. Aí ele foi embora. Nós contamos para ela que ele nos deu comida e nos levou num lugar legal, mas ela não quis saber. Ela queria se enganar, fingindo que ela que estava certa. Mas aí, o Paulo estava sempre por lá. E aos domingos, ele sempre aparecia para nos levar para a igreja. E a minha mãe, claro que ela deixava, às vezes ela não estava nem em casa. Eu gostava da igreja, era legal, sempre tinha lanche, éramos bem tratados, ganhamos até roupa nova. E depois da escolinha nós ficávamos brincando lá, enquanto o pessoal lavava a igreja. Eu me lembro muito bem que eu deveria ter uns 6 anos. E houve um dia em que eu estava lá, na escolinha, desenhando e pintando. Então, eu comecei a ouvir uma voz que dizia assim para mim: vou consertar a sua casa. Eu não entendia aquilo, mas comecei a olhar para outra mesa e tinha umas crianças lá brincando com alguns bloquinhos de madeira, construindo casinhas. E aquela voz continuava me dizendo: vou consertar a sua casa. Eu achava que era alguém ali perto que tinha falado aquilo. Eu não entendia nada. Mas hoje, pensando nisso, lembro que ali à minha volta não havia nenhum adulto. Só a nossa tia. E ela estava sentada na mesa dela. Então não podia ser ela falando, porque era uma voz de homem e não havia nenhum homem adulto na sala. Mas eu ouvi essa frase e não foi só uma vez. Bem, mas um dia de domingo, quando minha mãe viu de longe Paulo nos trazendo para casa depois da escolinha, ela o convidou para tomar um café. Era um dia em que ela estava calma e eles conversaram bastante e ficaram amigos. Ele chamou ela para ir à igreja, mas ela não quis. Ainda lembro que ela disse assim: eu não sou do tipo que gosta de igreja, jamais. E Paulo não disse nada, mas ficou triste. Eu percebi que ele ficou triste. Um dia, nos levando para a igreja, ele disse assim: quando a professora de vocês disser para vocês baixarem a cabeça para orar, peçam a Jesus que traga a mãe de vocês para a igreja, porque se ela vier, ela vai ser mais feliz e vai ser uma mãe melhor para vocês. Eu entendi e meu irmão maior também. E passamos a pedir isso a Jesus. Eu me lembro que eu dizia assim: Jesus, traz minha mãe para cá, aqui é tão bom. E Paulo continuava indo lá em casa
e começou a ficar mais tempo lá em casa. E minha mãe e ele conversavam muito e riam. E às vezes ele levava sorvete para nós e para ela também. Também me lembro que um dia meu irmão perguntou assim para o Paulo: "Você vai deixar a gente lá fora também?" Pensando nisso agora, acho que o Paulo, que nunca tinha perguntado muita coisa sobre o que acontecia na nossa casa, começou a entender o que nós passávamos. Mas ele respondeu, passando a mão na cabeça do meu irmão: "Eu nunca permitiria que vocês ficassem fora de casa. Se depender de mim, a sua casa e a sua mãe serão só de vocês." Ele sempre estava por perto para cuidar de nós. Sempre aparecia para nos ajudar, nos alimentar e nos levar para a igreja. Parecia um anjo que Deus tinha enviado para cuidar de nós, enquanto a nossa mãe estava naquele tempo de loucura. Um dia eu vi o Paulo chorando. Ele foi nos buscar para ir à igreja e quando chegou lá, minha mãe estava com o namorado dela. Ele não falou muita coisa, só nos pegou e nos levou. E mesmo sorrindo para nós, eu vi uma lágrima escorrendo dos olhos dele. Aí o tempo passou. Paulo pediu minha mãe em namoro. Eu vi isso. Mas ela disse não. Ela disse que ele era muito certinho e que ia querer mandar nela e impedir ela de beber e de fumar. Ele só baixava a cabeça e ficava calado e brincava com a gente para disfarçar. E mesmo assim, ele continuava cuidando de nós. "A gente pode ser só amigo." Eu ouvia ela falando isso para ele. Então, um dia, na igreja, eu perguntei para ele: "Você quer casar com a minha mãe?" Ele disse: "Sim." Mas falou: "Mas ela não quer. Mas eu estou orando para Jesus libertar ela." E eu, com minha inocência de criança, disse: "Eu vou pedir a Jesus também, porque eu quero que você seja o meu pai." Nessa hora, ele sorriu para mim e me deu um beijo. Ele era um homem muito bom, embora naquela época eu achasse que a barba dele era muito feia. Aí depois, minha mãe foi na igreja para ver a nossa aula na escolinha. Eu não sei o que deu nela naquele dia, mas eu lembro que tomei um susto quando ela apareceu na porta da sala. E naquele dia, ela conversou também com a nossa professora e ficou amiga dela. No outro domingo, ela foi para o culto à noite com o Paulo. Quando o culto estava no fim, o pastor chamou minha mãe. Ela foi na frente, se ajoelhou e chorou. O pastor botou a mão na cabeça dela. Ela disse que queria ser de Jesus e o pastor deu uma Bíblia para ela. E ela virou crente. Essa era a minha visão de criança. Era assim que eu entendia as coisas que eu via. Naquela mesma noite, minha mãe e Paulo voltaram para casa de mãos dadas. Eles se casaram e ele virou meu pai. E foi assim que Deus nos deu um pai e um lar. Consertou minha mãe e a partir dali tudo foi diferente. Mudamos para a casa de Paulo, que era bem maior, e ficamos felizes. Minha mãe parou de fumar, parou de beber e hoje ela faz parte do círculo de oração da igreja. Claro que já se passaram muitos anos. Meu irmão mais velho é diácono da Casa do Senhor e é também um pequeno empresário aqui do nosso bairro. O Senhor o abençoou muito, como abençoou a nossa casa. Eu sou ainda uma jovem no conjunto de mocidade, mas quero passar por aqui para dizer para você que Deus muda situações e Deus ama a família. O nosso Deus é o Deus da família. Quando nós estamos sofrendo, Deus olha para nós,
Nada passa desapercebido aos seus olhos. O Senhor conhece as nossas necessidades, o desejo do nosso coração. E Ele está ali, diante de nós, disposto a nos abençoar e mudar a nossa vida. E esse mesmo Deus que mudou a minha vida e me deu uma família, a mim e aos meus irmãos, pode fazer isso com você também. Continue orando e pedindo, como o Paulo fez, esperando com paciência no Senhor. Muito tempo ele esperou e suportou muitas coisas, mas o Senhor lhe deu vitória. Deus vai dar vitória para você também. Não canse de orar pela sua família. Que Deus abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. E não esqueça também de ativar o sininho para você receber mais vídeos do nosso canal. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Fica com Deus!